Na nossa oficina de língua portuguesa, na 4, hoje nós vamos ver o sentido próprio ou figurado. Vocês já ouviram falar disso? Sentido próprio ou figurado? Já. Já? Então, o que seria o sentido próprio de um texto? Uma coisa informativa. De um texto informativo, de um texto narrativo também. Mas o que seria o sentido próprio dele? Hã? Alguém sabe alguma coisa? Ó, a palavrinha, ó, sentido próprio. Eu acho que seria o sentido, tipo, que está dizendo mesmo. Isso, sentido verdadeiro, sentido que aquela informação quer trazer para a gente. Então, existem textos, aquilo que está sendo falado e aquilo que eles querem que fala mesmo, que a gente entenda aquilo. Tá? Então, isso é o sentido próprio. E o sentido figurado? Pode falar. Você fala uma coisa, está sendo o oposto dela. O oposto é uma coisa diferente daquilo que a gente está querendo dizer, né? Isso mesmo. O que acontece em textos, então? Então, nós temos textos que trazem a informação verdadeira, aquilo que realmente eles querem dizer, né? Existem alguns textos que são trabalhados no sentido figurado, ou seja, eles falam uma coisa, mas no sentido eles colocam aquilo como se fosse uma forma assim de demonstrar uma forma mais lúdica, mais poética, que não é que não é verdadeiro, ele pode ser verdadeiro, mas ele traz algumas palavras, alguns sentidos que vão modificar para chamar a atenção do leitor. Então, na língua portuguesa, nós colocamos esse sentido, o sentido verdadeiro dele, né, que nós falamos, o sentido próprio, como o chamado de denotação. Então, o que é o sentido de denotação no texto? É aquele sentido verdadeiro. E conotação? Conotação é o sentido figurado do texto. Bom, vamos dar uma olhadinha nesse textinho aqui, o que eu peguei lá da coletânea. Ó, vamos ler? Ó, só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gastam. É verdade ou não? Tem um sentido verdadeiro aqui, né? De tanto que a gente brinca com os brinquedos, eles vão se gastando, não é verdade? Então, esse aqui é o sentido próprio, denotativo do texto. Agora, vamos observar aqui, ó. As palavras, não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Que palavrinhas que eu coloquei destacada aqui? Qual que é a palavra destacada? Novas. Então, o que eu quis dizer com isso? Ó, as palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Pode falar. Você vai conhecer elas ainda mais. Isso mesmo. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai conhecer palavras. Então, mais novas elas ficam. Então, esse sentido que eles colocaram aí pra gente é um sentido que de conotação. De conotação. Por quê? Porque é um sentido que ele é figurado. É um sentido que a gente tem que o quê? Entender aquilo lá, o que quer dizer, não é isso? Uhum. Vamos observar outra parte, olha lá. Vamos ler aquela parte? A B. A poesia tem tudo a ver com... A Pro colocou esse sinalzinho aqui, porque lá a gente tem mais coisa no texto, tá? Então, para não escrever tudo, a gente sabe que tem mais coisa ali, tá? Mas eu queria demonstrar essa parte principal. Vamos ver? A veloz acrobacia dos peixes. Bom, os peixes podem ser velozes? Sim. Sim. Mas e essa palavra acrobacia? Está se referindo a quê quando a gente lembra? Quando os peixes pulam da água, quando eles nadam de um jeito diferente. Isso, eles podem nadar de um jeito diferente. Parece eles acrobacia. podem pular, parecem acrobacias. E você pular no círculo. Mas qual que é o sentido verdadeiro mesmo da palavrinha acrobacia? O que a gente lembra? Quando você vai, por exemplo, você vai no circo, No circo. os caras vão lá, os palhaços, os acrobatas, lá que eles fazem
Eles andam na corda bamba, faz os malabarismos doidos lá. Isso mesmo. Coisa. Então, a acrobacia, ele tem um sentido, não é? E aqui eles colocaram do quê? Eles fizeram como se fosse uma comparação, alguma coisa relacionada com os peixes, quando os peixes nadam, quando os peixes pulam, quando eles fazem movimentos na água. E eles colocaram, então, a palavrinha acrobacia para dar um sentido o quê? Figurado no texto. Tá dando para entender? Ó, olha aqui. A poesia tem tudo a ver com... Então, tem lá no texto que tem, né? A parte que é pro quê? A explosão em verde, em flores e frutos. O que aconteceu com essa palavrinha explosão? O que lembra de explosão? Não explode uma bomba. Alguma coisa que está explodindo, não é? Então, o sentido denotativo da palavrinha explosão seria alguma coisa que está explodindo. E o que aconteceu aqui no texto? O autor colocou o quê? Como explosão do quê? De verde, de flor. Uma coisa que é muito grande. Isso. Então, nesse sentido, o autor colocou o quê? Essa palavrinha explosão. No sentido que? Figurado. Figurado. No sentido conotativo. Isso mesmo. Entenderam? Então, o sentido figurado, o que acontece num texto? Ele coloca palavras que, se a gente for ler a palavrinha sozinha, ela procurar no dicionário, às vezes ela não vai ter esse sentido aqui, ó. Tá? Ela vai ter o sentido dela verdadeiro lá. Só que aqui ele coloca no sentido figurado, para chamar atenção, para que esse texto ele fique o quê? Mais chamativo para o leitor. Legal. Tá bom? Isso daí, quando o autor faz isso, ele faz no sentido do quê? De colocar palavras num sentido figurado. Correto? Isso aí parece